Salve, salve, irmãos conectados na Umbanda, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Eu sou Gildener Souza, sou sacerdote espiritual, dirigente aqui da Tenda do Caboclo, terreiro de Umbanda localizado na cidade de Palmas, no Tocantins. Velas, imagem no altar, imagem nos pontos, vestimentas bonitas, coloridas ou não. Qual a importância disso? Qual a necessidade que isso se faz dentro do terreiro de Umbanda? Isso é necessário? Isso é preciso? Sim ou não? Vamos dar um pouco de discernimento sobre isso um pouquinho para nós. Solta a vinheta. Olá, irmãos conectados na Umbanda, seja bem-vindo ao nosso canal. Você chega num terreiro de Umbanda, você vê geralmente aquela casa ornamentada com tantas imagens africanas, de orixás, de entidade de Umbanda, de divindades católicas, os santos, os arcanjos, enfim, aquela infinidade de imagens, de simbolismo que é exposto em quadros, em desenhos, em pontos, em imagem de tudo quanto é material. Qual seria essa necessidade de nós umbandistas de ter essas imagens em casa ou no seu centro? Qual a necessidade que se faz para você fazer qualquer tipo de trabalho, o uso da vela, a necessidade que a gente tem ou que o orixá tem sobre a vestimenta específica daquela linha vibracional dos orixás ou das entidades em questão? Bom, vamos por partes então. É obrigatório o terreiro de Umbanda ser ornamentado com todas as imagens dos orixás conhecidos, com todas as vibrações que a gente conhece ou que é tocada no rito daquela casa? As imagens católicas são obrigatórias dentro de um terreiro de Umbanda? Ela necessita estar lá dentro por algum motivo? No meu ponto pessoal, não. Da minha forma pessoal, respeitando, claro, lógico, todas as outras visões de outros sacerdotes ou de outras visões católicas, ela não é obrigatória, mas ela é precisa muitas vezes, porque dentro de um terreiro de Umbanda há diversas qualidades de pessoas com seus intelectos e seus entendimentos diferentes. Então, se fosse todo mundo igual, todo mundo entendesse o que é orixá, o que é Umbanda, o que é o conhecimento no desenvolvimento mediúnico de Umbanda, talvez não teria a necessidade de imagem, de rituais, de oferendas, até mesmo de velas, que tudo isso for herdado de outras religiões, são um elemento que compõe outras religiões cristãs, na maioria das vezes, e hoje faz parte do contexto de Umbanda. Mas enfim, para quem tem esse desenvolvimento, esse conhecimento um pouco sobre as imagens, o que significa, que a imagem de um terreiro de Umbanda, como em qualquer local, acredito eu, seja apenas uma referência. Você olha para uma imagem de Ogum, por exemplo, dentro do terreiro, ali não tem Ogum. Ali não está representada a força, a energia da natureza de Ogum, mas está ali uma referência, ali está um ponto onde você olha uma imagem e você direciona o pensamento diretamente às vibrações de Ogum. Então, irmão, quando você olha uma imagem, você direciona aquele sentimento, ou aquela sensação, aquele pensamento naquele orixá ou naquele santo. Não é que ali é a representação do santo específico, ali está contido o sagrado do santo. Não, ali está imantado a energia que a gente deposita naquela imagem, naquele ponto, ou naquela vibração, é essa dita referência àquele orixá ou àquela entidade. Então, quando eu olho para um baiano, não está ali naquele pedaço de pedra, de acrílico, o baiano sintetizado. Não, ele está apenas uma referência, uma lembrança. Porque ao contrário do que muitos pensam, alguns que criticam as religiões que usam suas imagens, que têm reverência ou que cultuam a imagem como uma adoração. Adorar um ser e representar um ser são coisas diferentes. Adorar, a gente adora apenas um Deus, o Deus único. Na Umbanda, no caso, é o Lorum, né, que é o Deus criador de tudo e de todas. Para o catolicismo, não se adora imagens, também se cultua as imagens através de uma mentalização espiritual para representar Jesus Cristo, Deus, a Senhora Aparecida, enfim, todas as suas divindades. Mas não é que a gente está adorando deuses de pedra, deuses de metais, deuses sei do que lá o quê,
Porque na verdade todas as imagens, todos os simbolismos que tem dentro de um terreiro é apenas uma referência. O valor é a gente que agrega. A gente, como umbandista, como sacerdote ou como filho de santo, filho de axé, coloca ou deposita aquela necessidade naquela imagem para representar melhor e mais fácil se conectar com um plano espiritual. Mas quem tem a necessidade é quem precisa. Se você, irmão, irmã, que não há mais essa necessidade, que já passa batido por isso, já olha para uma parede branca, ou apenas mentalize na sua cabeça a imagem dos orixás, as forças da natureza, e não há necessidade mais de olhar para a imagem, de comprar a imagem para estar no seu altar, isso tudo bem, isso é ótimo, não tem problema nenhum, né? Você não é melhor por isso ou menos evoluído por causa disso. A imagem ela é referência pessoal. Eu coloco no meu altar porque eu tenho a necessidade de olhar para aquelas imagens, representar, e quando alguém chega na minha casa e vê aquelas imagens africanas, aquelas imagens católicas que representam uma ligação espiritual, muitos se identificam, porque a nossa cultura, o nosso país foi criado dessa forma. Nós fomos, foi imposto a nós a cultura do catolicismo, e sempre com essas conotações de imagem. Se não tiver uma imagem, a gente fica meio que cego, num quarto perdido. Quando a gente olha para o lado do espiritismo kardecista, que não tem imagem nos seus centros, não tem uma referência, muitos ficam perdidos porque não tem um ponto de apoio, porque está acostumado a ter tudo daquele jeitinho, sem se preocupar com o desenvolvimento, com o conhecimento que tem além dessas imagens, que tem acima dessas imagens. Então, quando o espiritismo coloca um centro totalmente branco, sem imagem, muitos criticam, né? Porque acostumou-se, fez das imagens muitas das vezes muleta de espiritualidade, de oração, de fé. E isso também tem que ser visto com muito cuidado, porque senão você vai ficar um aleijado espiritual para sempre. Você fica, se não tiver uma santa, se não tiver um santo, não tem fé, não tem alegria ou não respeita um ambiente específico, onde está um eu de conhecimento. Porque não é por causa das imagens, não é por causa das alegorias que a fé deixa de existir. Tem que ter essa visão espiritual também sobre imagem. Velas, do mesmo jeito. Tem filho de santos que só faz uma prece para um orixá, para uma entidade, se tiver uma vela. Esquece que a vela está dentro da cabeça dele. Ali apenas uma representação física para o mundo espiritual. Temos que imantar, desejar, mentalizar toda aquela vibração para que aquela vela tenha um significado que é nosso particular. Mas se não tiver uma vela acesa na frente do filho ou da filha, às vezes não tem como, o filho não perde a fé, perde o foco, não tem como, se sente atado, amarrado, sem força. Aí o filho recorre à vela, porque a vela tem aquela branda, aquele fogo brando, que dá aquela conotação de luz, de força, de equilíbrio, e como se a gente estivesse fazendo uma obrigação, estou firmando aqui, eu estou precisando que você veja que eu estou fazendo, sendo que o necessário também é aqui dentro da cabeça, você mentalizar, você realmente buscar a espiritualidade pelo seu plano espiritual. Não estou dizendo que é errado, a gente usa todos os dias as velas. Nós precisamos da vela ainda, mas tem aqueles que não há mais a necessidade. Ótimo, parabéns para eles e parabéns para nós também que precisamos, porque através do nosso exemplo, outros vão necessitar e buscar esse conhecimento. Não é errado acender vela no terreiro de Umbanda, nem cá no seu altar, mas também não é errado criticar quem não acende. É opcional, entendeu? É igual o vídeo passado que eu falei sobre o sincretismo. A gente tem que ter essa condição de que cada um de nós temos uma intelectualidade e uma fé diferenciada um do outro. Podemos ver a mesma coisa com visões muito diferentes. E nós temos que entender e respeitar essa posição. Oferendas do mesmo jeito. Há-se a necessidade de uma entidade, de um orixá, pedir um ebó, pedir uma oferenda. É obrigação você fazer uma oferenda para um orixá para poder ter uma graça, alguma coisa? Não é obrigação, mas é uma necessidade que muitos de nós umbandistas ainda temos. Por quê? A gente também se sente como, vou pedir algo para um orixá, eu preciso entregar algo para ele e nos devolver algo, fosse uma troca, uma barganha de coisas. Orixá, entidade, não há mais necessidade de querer comer alimento físico, beber um alimento físico, não existe mais isso. Essa necessidade é nossa, humana, nossa umbandista. A gente já aprendeu que vou pedir uma abertura de porta para Exu, levo um ebó na encruzilhada. Vou pedir uma limpeza, qualquer banho, uma proteção para a mãe Oxum, levo um champanhe, levo umas flores para a cachoeira.
Ótimo, maravilha, é uma troca, você está fazendo um agrado ao seu orixá, fazendo uma oferenda. Mas se eu não fizer e eu pedir, vou receber? Se fizer por onde, estiver merecendo, é claro que vai. Porque o importante é o interior. Você pode fazer todo dia 7 ebós para 7 linhas de umbanda, mas se você é impuro, você é despreparado espiritualmente, você é uma pessoa que carrega maldade, faz a maldade, você não vai receber nada. Porque não é a oferenda que vai determinar o que você vai receber, é as suas intenções, é o seu dia a dia, é o ser que você é. Então, às vezes, não julguem quem não faz ebó, quem não faz oferenda, mas também não critique quem faz. Porque é visões e tempo diferentes dentro do mesmo terreiro. São pessoas com qualidades espirituais e fé e intelectual completamente distinto. Então, um tem a necessidade, outros não têm a necessidade. Um já fez, já passou por essa etapa, hoje ele está aprendendo, vai passar um dia. Não há essa necessidade, mas está tudo na nossa cabeça, na nossa intenção. Do mesmo jeito, meus irmãos, é a vestimenta. Tem hora que você chega no terreiro de umbanda, todo mundo bem simples, a roupinha branca, no máximo uma camisetinha ali, tudo bonito. Ótimo, interessante é a fé. Chega no outro terreiro, tá lá tudo ornamentado, colorido, brilhoso, aquela coisa bonita. Tá errado? Não. Isso também vai da necessidade. Às vezes eu preciso, sou filho de Oxum, me encher de dourado, com amarelo, botar ouro, joias, tudo aquilo para agradar o meu orixá. Mas aquele cidadão que fica no seu branquinho específico, sem nenhum tipo de ordores, né? Como é que eu posso dizer? De ostentação, de joia, de roupas bonitas, cultua Oxum do mesmo jeito. E assim são todos os orixás. Essa questão de imagens, de velas, de oferenda, de vestimenta, elas são muito particular. Temos que ter duas visões sobre isso. Primeiro, a nossa particular. Se eu quero agradecer Oxum, Iemanjá, Obá, Logunã, se eu quero agradecer qualquer orixá que me tenha dado uma graça, que tenha me dado muito apoio espiritual na minha caminhada física, eu vou, se tiver condições financeiras, não for me fazer falta, não for tirar o meu alimento da minha família, de tudo que eu preciso arcar financeiramente, e tiver condição de fazer uma roupa bonita, bem ornamentada, ótimo, não tem problema nenhum, pode fazer. Se a casa assim permitir, você puder usar, não tem problema. Mas se eu não tiver, só porque fulano faz, eu não tenho condição, vou sentir inferior àquilo, muito pelo contrário. Não tem essa necessidade. O orixá não cobra beleza, o orixá não cobra ostentação, o orixá não cobra aparatos espirituais. O orixá cobra a grandeza sim, mas do espírito, a nobreza espiritual, a condição plena de evolução do espírito. Você tem que estar grande, bonito, brilhoso em espírito. Né? O físico tem que ter o básico, que é a limpeza corporal, tudo bem lavado, tudo bem limpo, cheiroso, porque terreiro de umbanda o povo vê se confunde também com coisa suja. Tem médico que não vai para o terreiro e não toma banho, aí já é outra questão de higiene pessoal, né? Que não tenha nada a ver com religiosidade. Então você tem que ter cuidado com essas questões. Ah, mas o médico fulano não faz oferenda, então por que ele tem coisa? Por que eu faço todo dia e eu não tenho? Também por causa disso. Por causa desse julgo, às vezes, desacreditado da religião e da visão distorcida da espiritualidade. Não é uma barganha, não é uma troca. É uma necessidade e um merecimento espiritual. Então, meus irmãos, não sei se conseguiram captar um pouco dessa mensagem, mas só para dar mais até para criar questionamentos que é necessário para a nossa evolução, para a nossa busca de conhecimento dentro do terreiro de Umbanda. Então, cada assunto abordado no nosso canal é para realmente criar questionamentos, criar debates, que é nessa visão de debater, de conhecer, de trocar ideias, onde a gente aprende e cresce muito mais. Gostou do nosso vídeo? Deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até a próxima. Axé.